Boa noite. É com muito prazer, com imenso prazer, que a roda de leitura recebe nessa noite o Eduardo Bueno. O Eduardo Bueno está dispensando maiores apresentações, mas cabe dizer que há um ano atrás ele não tinha 3 secretárias, né? Mas está precisando. Eu acho que é uma secretária por livro. O Eduardo lançou, enfim, dentro da coleção Terra Brasilis, 3 livros. Enfim, vem lançando lançou o terceiro semana passada. Exatamente. Semana passada, exatamente. A Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes Degredados, conhecidos da maior parte do público, os 2, e o último, Capitães do Brasil. É sobre esses livros que o Eduardo Bueno vai conversar conosco nessa noite. E vou passar a palavra para ele e uma boa leitura para vocês. Boa noite, é um prazer estar aqui, é um prazer vê-los aqui também. Então, iniciando com a leitura, né, de um trecho inicialmente de A Viagem do Descobrimento. O trecho se chama A Partida da Esquadra de Cabral de Lisboa, no dia 9 de março de 1500, às portas de 500 anos desse evento também, né? E depois um trecho de Náufragos, Traficantes e Degradados. A Partida. No momento em que as barcaças zarparam do porto do Restelo em direção aos navios, deixando atrás de si o rumor dos prantos e das bênçãos, a multidão urrou, excitada. As velas das naus foram então içadas lentamente, ao ritmo dos apitos do contramestre. Eram necessários todos os braços disponíveis para essa vigorosa tarefa, para essa vigorosa manobra, sacralizada pelas imensas cruzes vermelhas da Ordem de Cristo, pintadas nas velas que então se desfraldaram aos céus daquele início de primavera. Ao final daquela tarde de domingo, porém, o tempo virou. Soprando do sul, ventos sacudidos e finos impediram que a multidão pudesse assistir à frota descendo majestosamente o Tejo. Só na manhã seguinte, bafejada pelas brisas do quadrante norte, a armada se pôs em marcha. Era uma segunda-feira, 9 de março de 1500, dia normal de trabalho para os lisboetas. A folga domingueira dera lugar aos afazeres cotidianos. Enquanto os marujos se debruçavam nas amuradas dos navios, acenando com seus gorros vermelhos, o alarido das vendedoras, com suas grandes panelas de cuscuz, já ecoava pelo porto. Suas vozes se misturavam à dos vendedores de tripas cozidas. Aquela era uma Lisboa ardente e sedenta, de poucos chafarizes, à beira dos quais o povo e os escravos brigavam pela vez de abastecer suas moringas. Esgueirando-se pelo porto, os vadios aguardavam o melhor momento e o menor descuido para se apoderar da bolsa dos passantes. A partir do alvará de 6 de maio de 1536, esses velhacos seriam desterrados para o Brasil. Embora ainda não fosse a Lisboa manuelina, faustosa e oriental dos anos seguintes, a cidade já começara a esburacar sua velha, mas resistente capa medieval, transformando-se no burgo marítimo cosmopolita que falava desvairadas línguas. Umas 60 mil pessoas se apinhavam então em cerca de 18 mil casas, de 3 andares e poucas janelas. Pelas suas 270 ruas e 89 becos, sinuosos e estreitos, pavimentados com lajes desiguais, a peste espreitava. De fato, um novo surto da doença irromperia em 1505, como ocorrera 7 vezes no século anterior e voltaria a ocorrer em 1520 e 1523. Quando a frota zarpou ao meio-dia daquela segunda-feira, a tripulação voltou seus olhos para admirar as torres do castelo de São Jorge, construído pelos visigodos no século V, reformado pelos árabes no século IX e, desde o reinado de Afonso Henriques, iniciado na aurora do século XII, transformado em sede das casas reais lusitanas. À sua sombra esparramava-se a Alfama, a Cidade Branca, erguida durante o período de dominação muçulmana. Mais abaixo ficava o Beco das Cruzes, a Rua da Judiaria e o bairro do Rocio, onde viviam os pescadores e a maruagem. Tudo isso era agora deixado para trás. Após vencerem
os perigosos bancos dos cachopos, na Barra do Tejo, as naus foram erguidas pela grande ondulação do oceano. Era em geral nesse ponto que os soldados e os marinheiros de primeira viagem começavam a vomitar, sujando-se uns aos outros. Mas enjoos eram de menos. Para a maioria dos embarcados, aquela seria uma viagem sem volta. Na verdade, não havia quem desconhecesse os riscos de semelhante jornada. Tanto é que a maioria dos homens a bordo tinham deixado assinado o seu testamento. Um historiador moderno, o brasileiro Paulo Micelli, já fez a comparação. Muitos daqueles viajantes enfrentavam os mares como alguém que hoje entrasse num avião sem a garantia do aeroporto no final da viagem. De fato, 2 entre cada 3 homens a bordo jamais voltariam a contemplar aqueles céus, aqueles montes, aquela cidade. Ainda assim, e talvez por isso mesmo, entre os 1.500 embarcados, a vida organizava-se rotineira e regrada, na promiscuidade hierarquizada das cobertas e entrecobertas do navio, que o passar dos dias tornava cada vez mais sujas e infectas, porque a maior parte da gente não toma o trabalho de ir acima para satisfazer as suas necessidades, o que, em parte, é a causa de morrer ali tanta gente. Náufragos, traficantes e degradados, a fabulosa jornada à Serra da Prata. Em 1524, enquanto Cristóvão Jacques tinha sido um dos capitães do mar do Brasil, tinha feito 3 expedições já ao Brasil naquele momento. Estou explicando só porque o texto cai de paraquedas, né? Em 1524, enquanto Cristóvão Jacques mantinha um encontro clandestino com o embaixador de uma potência rival, Melchior Ramírez continuava vivendo no Porto dos Patos, em Santa Catarina. Se o risco do capitão Cristóvão Jacques pretendeu castigá-lo, mantendo-o no desterro, a punição não parece ter surtido o efeito desejado. Evidências permitem supor que a vida de Ramírez e de seus companheiros de exílio estava próxima do idílio. Não apenas isso, em breve, esses homens iriam desempenhar um papel-chave na história da exploração europeia da América. Além de Ramírez, são conhecidos os nomes de outros 3 náufragos de Juan Díaz de Solís. Eram eles Aleixo Garcia, Henrique Montes e um mulato chamado Francisco Pacheco. Não se sabe ao certo quantos os tripulantes de Solís, ou Solís, eu acho que é o mais correto, sobreviveram ao naufrágio de fevereiro de 1516, além dos 4 citados e dos 7 que Cristóvão Jacques já capturara em agosto daquele ano. Sabe-se, isso sim, que ao retornar a Santa Catarina, em 1521, Jacques encontrou 9 europeus vivendo no Porto dos Patos. Mas talvez nem todos eles fossem náufragos. Afinal, ao passar pela ilha de Santa Catarina, na viagem de ida para o Rio da Prata, no verão de 1516, Solís batizara a atual praia de naufragados de Baía dos Perdidos. O nome foi escolhido porque ali Solís deparara com alguns homens brancos, desterrados por causa de suas malfeitorias. De qualquer forma, o acaso do naufrágio, ou o rigor do desterro, que levara aqueles homens a, subitamente, se encontrarem isolados da civilização numa remota ilha do litoral sul do Brasil, iria adquirir extraordinária importância para a história da conquista da América do Sul. Fosse porque aquela era uma costa pouco percorrida e raramente visitada por outros navios europeus, fosse pelas condições favoráveis que eles logo passariam a desfrutar, graças às boas relações que estabeleceram com os nativos, o fato é que os náufragos de Solís passariam 10 longos anos em seu exílio nos trópicos. Durante esse período, eles concluíram que as notícias relativas ao Rei Branco e à fabulosa Serra da Prata só poderiam ser verdadeiras, uma vez que todas as tribos da região repetiam as mesmas informações com os mesmos detalhes. A princípio, os sobreviventes da expedição de Solís trataram de investigar por si próprios a veracidade da lenda. Depois, se empenharam a transmiti-la para todos os navegadores que, a partir de 1526, começaram a aportar na ilha de Santa Catarina. Os episódios daí decorrentes, hoje virtualmente ignorados pela historiografia oficial, iriam se tornar um dos acontecimentos mais importantes das 3 primeiras décadas da história do Brasil. Inflamados pelas informações dadas pelos náufragos de Solís, portugueses e espanhóis iriam se empenhar na conquista do Rio da Prata, considerado a porta de entrada para a riqueza de que falavam os índios.
Por isso, as atenções das coroas de Portugal e Espanha se voltariam para o litoral sul brasileiro. E isso 2 décadas antes que a colonização do Nordeste e o ciclo do açúcar se iniciassem com sucesso, incorporando, enfim, o Brasil ao jogo planetário das trocas mercantis. Em 1517, um ano após o naufrágio, os homens de Solis, que a princípio tinham se instalado na ponta sul da ilha de Santa Catarina, na praia ainda hoje chamada de Naufragados, deixaram a Baía dos Perdidos e se transferiram para o continente, estabelecendo-se no lugar que ficaria conhecido como Porto dos Patos. O Porto dos Índios Patos ficava na baixada do rio Maciambu, entre as atuais Enseada de Brito e Praia da Pinheira, quase em frente à ponta sul da ilha de Santa Catarina. Em novembro de 1521, ali viviam 9 europeus, cada um deles em companhia de 3 ou 4 mulheres nativas. Todos tinham seus próprios escravos e mantinham boas relações com os chefes locais. O mar lhes fornecia tainhas, garoupas e mariscos em profusão. Suas mulheres plantavam mandioca e colhiam pitangas, butiás e goiabas. Os guerreiros carijós lhes suprimiam de carne de anta e de veado, e de perdizes e marrecos. A abundância dessas aves era tal que faria com que os índios carijó ficassem conhecidos como índios patos. Embora impedidos de retornar à Europa, os náufragos de Solis serviam-se dos cedros e das perobas das matas de Santa Catarina para construir seus próprios barcos, os bergantins. Com os índios aos remos, eles navegavam ao longo de toda a costa sul do Brasil, de Laguna até Cananéia e São Vicente, em São Paulo. Várias vezes fizeram o percurso até Cananéia, onde vivia um grupo de degradados espanhóis. Altivos capitães europeus logo iriam depender das informações dadas por esses homens. O Peabiru. No verão de 1524, Aleixo Garcia partiu do Porto dos Patos para realizar uma das mais extraordinárias jornadas da história do Brasil. Não se sabe quem ele era, nem onde ou quando nasceu. Sabe-se apenas que era português e que devia ser um sujeito tremendamente arrojado. Depois de viver 8 anos entre os índios patos, Garcia estava familiarizado com as histórias referentes à Serra da Prata e ao poderoso Rei Branco. A coerência entre os relatos feitos por nativos de várias e diferentes tribos o convencera que, embora mirabolante, a história deveria ser verdadeira. Ele decidiu investigá-la pessoalmente. Aleixo Garcia arregimentou um exército formado por 2.000 índios flecheiros, carijós, em sua maioria, e partiu para sua assombrosa jornada em direção ao Peru e às fabulosas riquezas do Império Inca. Junto com o grupo, seguiu o mulato Francisco Pacheco. Do Porto dos Patos, a tropa de Garcia se dirigiu até a foz do rio Itapucu, considerado a porta de entrada do sertão. O Itapucu, que mantém o mesmo nome, fica próximo à atual praia de Pissarras, cerca de 20 quilômetros ao norte do balneário de Camboriú. Seguindo pela margem esquerda do Itapucu, o grupo penetrou no continente e deu início à caça ao tesouro. Guiado pelos nativos, Aleixo Garcia venceu a Serra do Mar e chegou a uma trilha indígena bem demarcada, que percorria uma região de campos planos, repletos de araucária e de cuja existência ele já fora informado. Por ela, pretendia seguir até o Paraguai. Esse caminho era chamado pelos Tupi-Guarani de Peabiru. Não se tratava de uma mera vereda na mata. Era quase uma estrada, larga de 8 palmos, ou seja, tinha 1,60 m de largura, com mais de 200 léguas, ou seja, 1.200 quilômetros de comprido, sinalizada por certa erva muito miúda, que, dos 2 lados, crescia até quase meia vara, ou 60 centímetros de altura, e ainda quando se queimassem os campos, sempre nascia aquela erva, e do mesmo modo. O Peabiru podia ser alcançado tanto a partir da foz do rio Itapucu, quanto de Cananéia, de São Vicente e de São Paulo. Em algum lugar do Planalto Sul brasileiro, nas proximidades da atual cidade de Ponta Grossa, no Paraná, essas trilhas se juntavam ao Peabiru e, cruzando pelas nascentes dos rios Tibagi, Ivaí e Piquiri, seguiam pela margem direita do rio Iguaçu, até a sua foz, no rio Paraná. Cruzando o rio Paraná, o Peabiru conduzia até o rio Paraguai e terminava na confluência desse rio com o rio Pilcomayo, no local onde seria fundada, pouco mais tarde, a capital do Paraguai, Assunção. A grande área pantanosa do Chaco impedia que o Peabiru se unisse à vasta rede viária construída pelos Incas,
com suas estradas pavimentadas, suas fontes pêncil, seus pedágios e postos de inspeção. Alimentando-se basicamente de mel silvestre, palmitos, milho e farinha de pinhão, a grande tropa de Aleixo Garcia levou cerca de 4 meses para vencer a distância entre Santa Catarina e o sítio da futura cidade de Assunção. A partir dali, é provável que o grupo tenha seguido por via fluvial, subindo o rio Pilcomayo até suas nascentes, os contrafortes dos Andes. Chegando até a atual província de Chuquisaca, no sudoeste da Bolívia, Aleixo Garcia e seus 2.000 Guarani atacaram os postos fronteiriços do Império Inca, localizados nas cercanias da atual cidade de Sucre. Garcia deve ter estado a menos de 150 quilômetros de Potosí, a fabulosa montanha de mais de 600 metros de altura, quase que inteiramente de prata pura, e o local que dera origem à legenda da Serra da Prata. O Rei Branco também existia. Era o Inca Huayna Capac, que vivia em Cusco, capital imperial, localizada a 600 quilômetros ao norte de Sucre. O exército de flecheiros, comandado por Aleixo Garcia, então atacou com ardor os vilarejos localizados nos arredores de Sucre e Potosí. Após encher cestos com taças de prata, peitorais de ouro e objetos de estanho, o grupo de guerrilheiros bateu em retirada, iniciando sua jornada de regresso a Santa Catarina. Mas, ao chegar às margens do rio Paraguai, a tropa foi atacada pelos temíveis Paiaguá, nativos extremamente ferozes que 2 séculos mais tarde ficariam conhecidos como os Piratas do Rio Paraguai, aterrorizando os viajantes das monções, como eram chamados os comboios fluviais dos bandeirantes, que a partir de 1720 partiam de São Paulo para Cuiabá, no Mato Grosso. Entre as centenas de mortos estava o próprio Aleixo Garcia. Em fins de 1525, uns poucos sobreviventes da aventura de Aleixo Garcia conseguiram chegar ao Porto dos Patos, mais mortos do que vivos. Entre eles estava o mulato Francisco Pacheco, um dos náufragos de Solís. Como prova da extraordinária, embora mal sucedida façanha, Pacheco mostrou a Melchior Ramírez e a Henrique Montes algumas das peças de prata e ouro saqueadas aos Incas, em Chuquisaca, e fez um relato detalhado da expedição. A partir de então, a febre de riquezas tomou conta daqueles 2 companheiros de Aleixo Garcia, que não haviam se arriscado a segui-lo na louca jornada até os Andes. Henrique Montes e Melchior Ramírez logo iriam contagiar todos os viajantes europeus com os quais cruzaram a partir de então. Por intermédio deles, as notícias sobre a Serra da Prata e o Rei Branco também iriam chegar aos ouvidos dos reis de Portugal e Espanha, e se tornariam a força motriz que impulsionou a exploração do Rio da Prata e a ocupação do litoral sul do Brasil. Bom, eu preferia falar inicialmente sobre esse segundo texto, ao invés de falar do primeiro. Essa história, evidentemente, não foi descoberta por mim. Essa história já foi contada várias vezes. O principal pesquisador desse tema, na verdade são 2, o admirável Sérgio Buarque de Holanda, que além de ter gerado o Chico Buarque de Holanda, escreveu livros extraordinários, como Visão do Paraíso, no qual ele relata essa história com detalhes também, e Jaime Cortesão, um historiador português que se refugiou da perseguição salazarista e morou no Brasil, foi diretor da Biblioteca Nacional, inclusive. E essa história, para mim, ela é muito sintomática, porque se você pegar os livros de história do Brasil, didáticos ou ensinados no colégio, ou mesmo alguns livros acadêmicos, você não encontra essa história. E eu não consigo entender por quê. Porque eu acho, em primeiro lugar, ela foi chave, importantíssima na história do Brasil. A expedição do Martim Afonso de Souza, enviada pelo rei Dom João III para o Brasil em 1531, ela aparece nos livros didáticos escolares como sendo a primeira tentativa do rei Dom João III e de Portugal de dar início à efetiva colonização do Brasil. Mas o verdadeiro objetivo da expedição do Martim Afonso de Souza nunca foi a colonização do Brasil. O objetivo da expedição era conquistar o Peru através do caminho do Piabiru. Essa lenda, que não era uma lenda, né, como a gente acabou de ver, ela tinha as primeiras notícias de que existiria um reino riquíssimo no topo de montanhas nevadas,
onde os talheres eram de ouro, os pratos eram de prata, e as pessoas usavam peitorais de ouro e viviam de uma forma quase suntuosa, elas chegaram aos ouvidos dos europeus em janeiro de 1514, quando o João de Lisboa descobriu o rio que ele chamou de Rio Santa Maria e que, por motivos evidentes, acabaria se tornando conhecido como Rio da Prata. O João de Lisboa tinha navegado toda a costa sul do Brasil, passando pela terrível costa do Rio Grande do Sul, que é a maior costa retilínea do mundo. O último porto natural é Laguna, em Santa Catarina. De Laguna até a Punta del Este, no Uruguai, não existe nenhuma reentrância, nenhuma baía, nenhuma enseada, nenhum porto natural. É uma costa de 660 quilômetros, na qual é impossível ancorar e que se tornaria um cemitério de navios e que faria com que a colonização do Rio Grande do Sul se iniciasse só por volta de 1700, quando o Rio de Janeiro já era uma cidade de dimensões bastante consideráveis, quando Salvador já era uma capital colonial refulgente. O Rio Grande do Sul continuava, de onde por acaso eu vim, continuava lá, por acaso mesmo, continuava lá abandonado, justamente pela inexistência desses portos naturais. O João de Lisboa percorreu essa costa e entrou no Rio da Prata. Quando ele entrou no Rio da Prata, ele teve certeza que talvez tivesse achado um canal de comunicação com o Oceano Pacífico. Portugueses, especialmente, mas também espanhóis, estavam convencidos de que deveria haver um oceano do outro lado do continente americano, especialmente da América do Sul. Mas eles não tinham a menor ideia que esse oceano pudesse vir a ser o Pacífico. Ou melhor, talvez eles já soubessem, porque acho que foi em 1512 que o Pacífico foi avistado pela primeira vez pelo Vasco Núñez de Balboa, depois de uma jornada demencial, extraordinária, no Istmo do Darién, no Panamá. Ele aportou na costa ocidental do Panamá, no Caribe, passou pelaquela zona terrível e pantanosa do Istmo do Darién, que é tão terrível e tão pantanosa que até hoje é o único lugar que se interrompe a chamada Pan American Highway, uma estrada que se inicia no Alasca e vai até a Patagônia. Só não tem ali, naquele trecho. E assim como as vezes que se tentou construir aqui a patética Transamazônica, várias vezes já tentaram fazer uma estrada ali e o pântano simplesmente engole as máquinas. Eu passei por ali, conheço bem aquela área. Eu vim de carona de Nova York a Porto Alegre, quando eu era jovem o suficiente para fazê-lo, e aí tive que pegar um barco ali no Panamá, porque não tem estrada e é jogo duríssimo, é uma região selvagem, com muita malária e tudo. E depois do pântano se erguem grandes montanhas, e ele então percorreu o pântano, subiu essas montanhas, desceu essas montanhas e avistou um novo oceano que ele chamou de Mar do Sul. Mas esse oceano ainda era muito pouco conhecido em 1514. Na verdade, ele só se tornaria conhecido em 1519, quando o Fernando de Magalhães, que era português, mas que tinha tido uma briga com o rei Dom Manuel, tinha desertado da coroa portuguesa e tinha se oferecido à coroa castelhana, e navegando sob bandeira castelhana, ele descobriu o Estreito de Magalhães e chegou no oceano que ele equivocadamente chamou de Pacífico, né? Porque quem conhece o Pacífico sabe que de Pacífico ele só tem um nome, né? Se a gente fizesse uma comparação entre o Atlântico e o Pacífico, o Atlântico é uma criança gentil de 8 anos de idade e o Pacífico é um jovem punk agressivo de 19 anos a fim de dar porrada em todo mundo. E o Atlântico o Pacífico realmente, além de vasto, impõe uma série de dificuldades à navegação. De qualquer forma, quando o João de Lisboa entrou pela grande embocadura e a foz do Rio da Prata, ele achou que talvez fosse o canal de comunicação com o outro lado, com o oceano. E ficou desiludido de descobrir que não era, porque depois, apesar da embocadura do Rio da Prata ser muito largo, ele se afina e aí o Rio Paraná e o Rio Uruguai desembocam e eles nascem lá em cima. Bom, um paparazzi. Um oportunista paparazzi, pode querer vender as fotos. E aí o João de Lisboa
encontrou um povo nativo que ele de imediato percebeu que era muito diferente dos nativos que viviam ao longo da costa do Brasil. Porque nesses 14 anos que tinham se sucedido à descoberta de Cabral, em 1500, os portugueses tinham concluído que todos os nativos da costa brasileira falavam a mesma língua. Tanto é que ela se tornou a chamada língua geral, que era o tupi, né? E que andavam nus. Quando chegou na foz do Rio da Prata, ele viu que os indígenas não só andavam vestidos de pele, porque nós, os platinos, somos superiores a vocês, e aí usamos peles. Eu acho que os homens tropicais são mais felizes que os subtropicais. E, de qualquer forma, os nativos de lá andavam com peles, ao contrário dos daqui, que andavam desnudos, e falavam uma língua totalmente diferente. Eles eram charrua. Eles eram uma tribo que não tem nada a ver com os tupi-guarani. E, através de sinais e daquelas comunicações que os portugueses extraordinariamente eram capazes de estabelecer com povos desconhecidos, eles ficaram sabendo, através do charrua, que seguindo aquele rio nasceria no topo de altíssimas montanhas, recobertas de neves eternas, e no topo dessas montanhas vivia um povo riquíssimo. E ali do lado havia uma serra de prata, inteiramente de prata, e que toda essa região era dominada por um rei branco. Como prova do que diziam, eles trocaram com os espanhóis um machado de prata, iguais aos machados de pedra que os portugueses já conheciam dos indígenas aqui do Brasil. O João de Lisboa retornou para Portugal, e aí essa notícia se propagou pela Península Ibérica, mais tarde chegou até Antuérpia e a Alemanha, e por umas complexidades incríveis que eu não vou contar para vocês comprarem meu livro, quando descerem ali na livraria da Travessa, aqueles que ainda não o possuem. E aí, logo depois, ficou evidente que esse rio ele não ficava em possessão portuguesa. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, que na verdade cortava o Brasil do Maranhão até Cananéia, no sul de São Paulo, a região ao sul de Cananéia pertenceria por direito à coroa de Castela. Então Castela imediatamente havia uma rede de espionagem muito eficiente, muito profunda, tanto em Lisboa quanto em Sevilha, que era a capital ultramarina da Espanha de então, cidade também de 60 mil habitantes nessa época, fervilhante, com muito dinheiro investido, muito capital florentino e genovês, porque essas expedições custavam caríssimo. Portugal e Espanha por si só não teriam dinheiro suficiente para financiá-las. Havia uma injeção de capital italiano, especialmente genovês e florentino, muito grande nessas regiões. E então o Juan Díaz de Solís, que também era português, que também tinha tido um problema com o rei, que também tinha desertado de Portugal, ele havia na verdade matado a mulher dele, alguma coisa ela deve ter feito, e aí tinha fugido para a Espanha, tinha trocado de nome, se chamava João Díaz de Solís, se naturalizou castelhano, mudou o nome para Juan Díaz de Solís, ou Soares, acho que é Solís, e fez uma expedição. Chegou no mesmo lugar do João de Lisboa, em janeiro de 1516, desceu para levar um papo amigável com os charrua e foi morto e comido na frente de sua própria tripulação. Embora, isso segundo os relatos da sua própria expedição. Mas há uma contestação relativamente grande disso, porque os charrua não tinham o hábito do banquete antropofágico, que era um hábito tipicamente tupi-guarani. De qualquer forma, passou para a história como se ele tivesse sido comido. No sentido assim, deglutido. Vai ver que foi no outro, não sei. Picaria um sabonete. E aí, sei lá, diz comido. Eu botei no livro como comido. E devorado. E aí a tripulação assiste ao espetáculo dantesco e resolve ir embora, prudentemente. Eram duas caravelas. Na viagem de volta, uma dessas caravelas naufraga na ponta sul da ilha de Santa Catarina, na praia que até hoje se chama Naufragados por causa disso. É uma das únicas praias que os gaúchos ainda não destruíram em Santa Catarina, com a sua especulação imobiliária
e sua devastação. Eu vou a Santa Catarina desde 1974, era um paraíso, que nem Angra dos Reis. Paraty aqui virou aquela mesma coisa horrorosa, que virou esses lugares com condomínio privado, blá, 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 mas isso é outra história, evidentemente, embora seja parte da mesma e seja um retrato do Brasil. A praia de Naufragados é de difícil acesso, tanto por mar quanto por terra, e ela supostamente está protegida por lei, porque seria um parque nacional, chamado Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, mas como nem os parques nacionais brasileiros estão a salvo, vocês podem imaginar o que acontece num parque estadual, né? De qualquer forma, a praia ainda está relativamente preservada lá. Esses caras naufragaram ali, ficaram, eram provavelmente 16 homens, depois, por algum motivo, viraram 11, e ficaram vivendo lá um bom tempo. Daí eles cruzam para o continente, que é muito próximo, a ilha de Santa Catarina é quase grudada no continente, estabelecem esse vilarejo chamado Porto dos Patos, arrumam umas 8 mulheres cada um, tá? As mulheres naquela época trabalhavam reclamando menos que vocês, então, plantavam lá para ele e tal, como deve ser, tal. E aí eles se deram bem com os ninhos, com o chefe, quem é que manda aqui? Aquele índio, foram lá, tal, ficaram amigos, ficaram lá vivendo. E esses carijó contaram para eles a mesmíssima história que eles tinham ouvido de uma tribo completamente diferente, que eram os charrua. Aí eles faziam realmente esses barcos, esses bergantins, e começaram a percorrer a costa em direção ao norte, e encontraram um grupo de espanhóis que vivia desterrado em Cananéia, no sul de São Paulo, litoral sul de São Paulo, perto de Iguape, Peruíbe, Jureia, esses lugares que ainda são incríveis, por um lado, onde o nosso querido Maluf queria construir 3 usinas nucleares, e numa área de preservação ambiental que chama Jureia, né, que é um lugar maravilhoso, que esse sim tem tocado ainda demais. E então eles entraram em contato com esses espanhóis, e esses espanhóis viviam em território tupiniquim, ou seja, outra tribo, embora tupi-guarani, que nem os carijó, e os tupiniquim contaram exatamente a mesma história. Aí eles concluíram que, os caras não podiam ter combinado a mesma mentira, entendeu? Então era sinal de que... E além de tudo, eles ainda diziam que tinha uma trilha demarcada e que levava até ali, entendeu? Até o Peru. E eles resolveram então percorrer essa trilha. E a trilha de fato existia, era tudo verdade, daí vocês já ouviram aqui a história. E isso tudo teve uma importância enorme, gigantesca, na história da ocupação do sul do Brasil, e terminou de maneira melancólica e patética, porque enquanto o Martim Afonso de Souza veio para o Brasil, antes disso veio o Sebastião Caboto, que deu origem à palavra cabotino, portanto era um nome magnífico. Foi ele que batizou a ilha de Santa Catarina em homenagem à mulher dele, uma megera, chamada Catarina Medrano, mas rica, ela que dava dinheiro para ele viajar. Caboto era veneziano, mas navegava sob bandeira castelhana. Não era um homem bom. E depois o Diego Garcia, também, outro navegante, e eles paravam sempre na Ilha Santa Catarina, pegavam esse Melchior Ramírez e esse Henrique Montes, que serviam de guias para eles, e entravam pelo Rio da Prata e tentavam subir o Rio Paraná, subiam o Rio Paraná, iam seguindo até o Rio Paraguai, chegavam onde hoje é Assunção, mas daí começava o Chaco e o Pantanal Mato-Grossense. E ali era um labirinto de rios, eles se perdiam, correntes contrárias, malária, índios ferozes, blá, 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 não conseguiam nunca chegar no lugar. Mas tinham certeza que a história era verdadeira, porque os novos nativos ali também diziam a mesma coisa para eles, especialmente para se livrar deles também. Diziam, que é ouro, segue adiante, entendeu? Vai em frente, bem longe daqui, segue sempre por aqui, mas não conseguiam chegar lá, entendeu? Aí voltavam, blá, blá, blá. E aí, inclusive, quando o Sebastião Caboto e o Diego Garcia voltam derrotados, totalmente vencidos, e por várias coisas, inclusive por febres, palustres, e chegam em Sevilha no início de 1530, a derrota deles foi saudada por essa rede de espiões que Portugal mantinha em Sevilha, que escreveram para o rei Dom João III, dizendo, olha, cara, o negócio é o seguinte, manda uma expedição para lá, porque é lá o canal Barará. E além de tudo, quando eles voltaram, o Caboto e o Garcia, cada um deles trouxe um desses náufragos de Solis consigo, que foram para a Espanha, cada um com 4, 5 mulheres, as suas próprias mulheres nativas. E a chegada desses 2 náufragos e degradados, que eram o Henrique Montes e o Melchior Ramírez, e o Gonçalo da Costa, que era um outro que vivia em Cananéia,
o rei de Portugal descobriu que, embora tivessem servido de guia para navegadores espanhóis, esses caras eram portugueses. Então o rei mandou que eles fossem atraídos para Portugal para que eles servissem de guia para a expedição do Martim Afonso de Sousa, que vinha para descobrir esse reino. O Martim Afonso de Sousa vem, guiado por esses náufragos e degredados, e afunda, naufraga no Rio da Prata. E esse naufrágio é um daqueles tantos acasos que muda o rumo da história, porque o Martim Afonso de Sousa estava absolutamente preparado para conquistar o Peru, se ele tivesse conseguido subir todo o rio e chegar lá em cima. Mas ele não só nem iniciou a jornada, ele afundou na entrada do Rio da Prata. Aí ele voltou, reconstruiu o seu navio, voltou e concluiu, com toda razão, que para nós é uma surpresa inacreditável, que a maneira mais fácil de conquistar o Peru era fundar São Vicente, onde hoje é São Vicente, do lado de Santos, subir a serra, fundar São Paulo, que ele fundou, e aí pegar o Peabiru e ir por terra até o Peru, a pé. Por quê? Porque se ele não fizesse assim, ele teria que subir o Rio da Prata, subir o Rio Paraná, subir o Rio Paraguai, subir o Rio Picomá e chegar lá, navegando contra a corrente, por uma zona com indígenas agressivos e com toda essa questão da febre, da malária e tudo mais. A outra opção para chegar no Peru na época era a opção que acabou resultando na descoberta e conquista do Peru pelos espanhóis. Consistia na simples operação de chegar até o Panamá, ancorar na costa ocidental do Panamá, do Caribe, desmontar o navio, montar o navio no lombo de indígena, fazer os indígenas caminhar por um pântano com água até aqui, carregando a porra do navio, subir uma montanha enorme, descer uma montanha enorme e montar o navio de novo e navegar até o Peru. Ou seja, meio complicado, né? Mas foi assim que o Francisco Pizarro fez, e foi assim que ele descobriu o Peru em novembro de 1533, e foi assim que ele conquistou o Peru. E quando a notícia da conquista do Peru chega à Espanha e a Portugal, há um grande abatimento, uma grande desilusão em Portugal, e a convicção de que evidentemente o Peru que o Inca era o rei branco, que a Serra de Prata era Potosí, e aí o sul do Brasil é inteiramente abandonado. E abandonado fica até 1560, até os franceses ocuparem o Rio de Janeiro em 1555 e serem expulsos pelo Mendes Sá, Estácio de Sá, em 1565. Portanto, foram 30 anos de abandono, porque nesse mesmo período se inicia as capitanias hereditárias e os portugueses são obrigados a se dedicar à humilhante tarefa de ganhar dinheiro com agricultura, em vez de ganhar dinheiro saqueando indígenas riquíssimos como os astecas, que já tinham sido saqueados e destruídos pelo Hernán Cortés. Cortés chegou no México em 1519, e os incas, que tinham sido saqueados, destruídos e arrasados pelo Pizarro entre 1533 e 1535. Os portugueses são obrigados a vir plantar aqui, claro que não plantavam eles, porque plantavam os seus escravos indígenas, mas ganhar dinheiro com trabalho, com terra, é muito humilhante se você pode ganhar dinheiro roubando alguém, né? E era isso. Meu cachê acabou, minha hora acabou, até logo. E, não, só para encerrar. Aí eu não sei porque essa história, ninguém conta essa história, entendeu? Por que ninguém conta essa história? Eu queria ter aprendido essa história quando eu tinha 15 anos, 16 anos, entendeu? E ela, eu não sei por que ninguém conta. Né? Não, dá para contar mais resumido, né? Tem gente que tem poder de síntese, ao contrário de mim. E aí podia contar essa história curtinha, entendeu? Mas nem falam nisso. E aí a gente ainda abre o livro hoje assim, Martim Afonso de Sousa veio colonizar o Brasil. Não veio, ele fundou as duas primeiras cidades do Brasil, São Vicente e Piratininga, hoje São Paulo. Não, mas ele fundou para fazer isso, entendeu? E então é isso. E aí, graças a Deus, meus livros estão vendendo um monte, porque eu odeio história, gosto mesmo de dinheiro. Então tá bom, muito obrigado, podem aplaudir agora. E você, por que você resolveu contar, quer dizer, como é que a ideia, inclusive, da coleção, desses livros,
você contar, inclusive, da forma como você conta, porque é muito bonito e é muito poético. Você tem um pé lá na poesia, que eu acho, tá? Então, Você quer dizer que tinha um pé na cozinha, também tem. Eu hoje, inclusive, estava falando com umas pessoas que se eu fosse estudante de segundo grau, estivesse fazendo vestibular, eu comprava direto os livros do Eduardo, porque ele história do Brasil. Porque a melhor forma é muito interessante, é muito bonito. Então, fala um pouco sobre a origem, a sua ideia, como é que foi? Tá, Você já deu aula de história? Não. Ai, que Não, bom, nunca me né? deixaram entrar Talvez no colégio. pudesse, eu não sei se escrever tão bem assim. Vamos lá. Eu sempre me barro na porta do colégio, não sei porquê. Tem gente que quer me revistar. Bom, mas é assim, na verdade, por incrível que pareça, a origem desse projeto é o seguinte: eu sou meio americanófilo, assim, sabe? Eu tenho uma ligação grande com os Estados Unidos e com aquela coisa beat, cultura hippie, não sei o que, blá blá blá. E aí, então, eu comecei a ler um monte de coisa sobre os Estados Unidos e fui recuando, e comecei na história do tal Destino Manifesto e a Marcha Poeste americana, né? Como que eles massacraram as suas nações indígenas. E aí li aquele livro, Terra em Meu Coração, na Curva do Rio, do Dee Brown, que é um livro maravilhoso, foi um best-seller mundial, vendeu muito no Brasil, inclusive foi publicado aqui em 1973 pela Melhoramentos, vendeu mais de 100 mil exemplares. E eu li esse livro e digo, pô, cara, é assim que a história do Brasil tinha que ser contada, bababá, e é assim que eu vou contar. Eu tinha uns 15 anos quando essa ideia me ocorreu. E aí eu comecei a comprar um monte de livros sobre história colonial do Brasil. Eu tenho mais de 2.000 livros sobre história colonial do Brasil, sempre pensando em fazer esse projeto. Mas daí mudou um monte de coisa na minha vida, fiz várias outras coisas. Traduzi On the Road, Pé na Estrada, do Jack Kerouac, que é o pai da geração Beat. Exatamente, a tradução é minha. O livro vendeu muito, aí eu fiquei muito ligado nesse tipo de coisa, daí traduzi, lancei aqui no Brasil Bukowski, Sam Shepard, William Burroughs, Allen Ginsberg. Mulheres, foi tradução sua? Não, tradução do Reinaldo Moraes, meu amigo, mas fui eu que contratei ele para fazer a tradução. Aliás, ele demorou horas e entregou atrasado e prejudicou a editora. E aí, que foi a Brasiliense que lançou. E aí esse projeto ficou meio postponed, assim, ficou na gaveta. E aí, mas eu sempre me perguntava, né, eu digo, pô, você pega um livro de história, ninguém transa, ninguém come, ninguém faz o que não devia, ninguém está afim de dinheiro, ninguém está se locupletando, ninguém está desviando uma verba, ninguém está fundando o Banco do Brasil, ninguém está... E aí eu digo, pô, acho que não era assim. E aí eu comecei a pesquisar esse tipo de coisa, o que eles comiam, o que eles faziam, o que eles faziam que não deveriam. E aí eu digo, bom, então, já que ninguém escreveu, o Arthur Chechel escreveu o seguinte: qualquer um seria capaz de escrever esse livro que o Eduardo Bueno escreveu. Eu concordo absolutamente com ele, eu acho, sem ironia, qualquer um, só que quem escreveu foi eu, por que ele não escreveu? Ele perde tanto tempo com uma lei de ciências lá na coluna dele, entendeu? E aí, mas qualquer um poderia ter escrito mesmo, sem falsa matéria real, estava ali, a história está ali. As pessoas, alguns jornalistas me ligam dizendo, o que você descobriu de novo nesse livro? Eu digo, nada e tudo, né? Porque todas as histórias que eu contei aqui já foram contadas, entendeu? Agora, pô, essa história do Piabiru, por exemplo, eu não vou dizer, eu descobri a história do Piabiru, seria ridículo, entendeu? Eu tenho mais de 10, 12 livros que tratam do tema. Só que alguns deles são chatos, outros são remotos, outros são raros, outros são áridos, né? E aqui ela ficou contada assim. Então eu resolvi escrever, mas eu achei que ia vender assim 10 mil, 20 mil no máximo, entendeu? Cada um. Vendeu mais. Estamos abertos às perguntas de vocês, gente. Vocês já podem encaminhar. Mais, achei muito interessante por isso. Quem foi o Bacharel de Cananéia? O Bacharel de Cananéia, se você comprar o terceiro livro, vai ter mais detalhes. Sério, pior que vai ter mesmo, não é brincadeira. Não, o Bacharel de Cananéia é o personagem mais misterioso da história colonial do Brasil, né? Ele foi o primeiro europeu, ele é com certeza o primeiro europeu a ter vivido na América. Na América do Sul, perdão. Não havia nenhum branco na América do Sul antes do Bacharel de Cananéia. Não se sabe quem ele era, não se sabe como ele chegou aqui. Sabe-se que era um degradado. Bacharel quer dizer, bacharel já na época já queria dizer a mesma coisa, alguém que se bacharelou numa universidade. Mas era uma gíria
que queria dizer gente que fala demais, tipo eu assim, e fora de propósito e sem parar. E o bacharel era um falastrão, entendeu? Por isso que ele foi apelidado de bacharel de Canané. E de Canané por quê? Porque ele estava vivendo em Canané. E por que em Canané? Porque os portugueses tinham absoluta certeza de que ali terminava o território ao qual eles tinham direito, entendeu? Dali para o sul era tudo território castelhano. E eles deixaram esse indivíduo degradado ali. Na verdade, na época não era exatamente degradado, eram chamados lançados. É um nome maravilhoso. Os portugueses lançavam o cara, davam um pé na bunda. Fica aí, descobre o que esses caras falam, o que eles comem, quando a gente chegar, queremos tudo bem, a cama esticada e... E aí, a teoria mais plausível é que o bacharel de Cananéia foi degradado, foi deixado ali pela expedição do Américo Vespúcio, a mesma que foi a primeira a chegar no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro foi avistado pela primeira vez no dia 1º de janeiro de 1502, e no dia 6 de janeiro de 1502 eles chegaram a Angra dos Reis, é Dia dos Reis, por isso que se chama Angra dos Reis, seguiram e chegaram a Cananéia em fevereiro de 1502. E talvez tenham deixado o bacharel ali. E dali eles abriram seu rumo em direção a oeste, não seguiram para o sul, nem para leste, porque sabiam que ali era território espanhol. Mas o extraordinário Jaime Cortesão lança a tese ousada, maravilhosa e admirável em tudo que ele fez, de que o bacharel de Cananéia talvez tenha sido deixado no Brasil em 1499 pelo Bartolomeu Dias. Ele defende a tese de que o Bartolomeu Dias foi o primeiro português a chegar no Brasil em 1499 e deixou o bacharel ali. E por que ele diz isso? Porque documentos provam que em 1499, em janeiro de 1499, quando o bacharel estava no arquipélago do Cabo Verde, ele encontrou um degredado, que na época eram mandados para o Cabo Verde, chamado bacharel. Isso está registrado, é um registro histórico. E depois esse bacharel se torna bacharel de Canané e aparece em Canané. O Jaime Cortesão supõe que na viagem de volta de Cabo Verde para Portugal, antes de ir para Portugal, ele, que era o maior conhecedor do Atlântico Sul, é o grande herói injustiçado dos descobrimentos portugueses, tinha sido o primeiro a dobrar o Cabo das Tormentas, que ele muito propriamente batizou de Cabo das Tormentas, e que o rei Dom Manuel, que não tinha que passar por lá, mudou o nome de Cabo da Boa Esperança para ele, né? Porque não tinha que encarar. E ele conhecia, ele foi o descobridor de uma manobra náutica extraordinária chamada A Volta do Mar, da qual o senhor poderá saber tudo se comprar um outro livro meu chamado O Diário da Expedição do Vasco da Gama, editora objetiva, 16,50, tá bom? 183 páginas. E tem 3 filhos. E A Volta do Mar provavelmente foi descoberta pelo próprio Bartolomeu Dias. E então ele teria vindo para o Brasil em maio de 1499 e deixado o bacharel em Canané. Então não se sabe quem foi o bacharel de Canané. Era um canalha ativo, era um grande negociante, negociava escravos, muitos escravos. Ele chegou a oferecer 800 escravos de uma única vez para o Diego Garcia, que chegou lá em 1527. Eram milhares de perguntas. Você não tem que responder assim tão longamente, não. Eduardo, qual o seu telefone? Eu vou começar aqui então. Como se explica a existência dessa trilha Peabiru antes da chegada dos europeus? Haveria contato entre nossos índios e eles? Não há a menor dúvida. Era toda a América, do Alasca à Patagônia, já tinha sua Pan American Highway, com certeza. Sério, era cheio de trilha. Bom, as do Império Inca eram um absurdo, né? Eram pavimentadas, entendeu? Tinham 2 metros de largura, tem vários livros sobre a Estrada do Sol, como se chamava, né? O Inca, que morava em Cusco, comia peixe fresco, que fica a 300 quilômetros do mar.
entendeu? Porque essa estrada Inca tinha vários poros, tinha pedágio, entendeu? Já tinha um circuito privatizado. E tinha rest area, sabe? Lugar de descanso, blá, 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 blá. E aí tinha uma rede de mensageiros, corredores. Aí os caras pescavam o peixe em Arequipa, blá, 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 e aí dava o peixe fresco, iam correndo, cada um corria assim, tipo 20 quilômetros, entendeu? Em velocidade, e dava o peixe, que nem o bastão pro outro, chegava na mesma Inca, entendeu? E tinha ponte Pence, era uma coisa inacreditável. Era uma rede mais extraordinária que a rede romana de estradas, especialmente porque era por um terreno muito mais acidentado. E dessas, quando se encerrava as trilhas pavimentadas, se iniciavam as trilhas no mato, né? As veredas de pé posto, como se chamava, como os portugueses chamavam, que era uma trilha no mato mesmo. Por exemplo, o Montezuma, que era o imperador azteca, e que vivia em Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México, que era a maior cidade do mundo na época em que foi descoberta pelo Cortés, em 1519, quando Cortés chegou em Tenochtitlan, capital do Império Azteca, Sevilha tinha 60 mil habitantes, Lisboa tinha 60 mil habitantes, a maior cidade da Europa na época era Paris, tinha 110 mil habitantes, e Tenochtitlan tinha 500 mil habitantes. A gente que diz que tinha 1 milhão de habitantes. O Darcy Ribeiro fala em 1 milhão de habitantes, mas eu acho que 500 eu também não sei, cara, mas 350 mil habitantes tinha com certeza. E era uma cidade toda aquática, que nem Veneza, entendeu? E as casas eram todas floridas. E no relato da conquista, que foi escrito pelo Bernardo Díaz del Castillo, que era o companheiro de Hernán Cortés, um livro extraordinário chamado História Verdadeira da Conquista de México, ele diz que entre os homens que tomaram parte da tropa do Cortés, tinha gente que conhecia o Cairo, tinha gente que conhecia Constantinopla, tinha gente que conhecia Viena, tinha gente que conhecia o cacete A4, tinha gente que tinha ido à Índia, conhecia Goa, conhecia Calicut, e todos diziam que nunca tinham visto uma cidade tão extraordinária como Tenochtitlan, que os espanhóis trataram de destruir e arrasar, e hoje é a horrorosa cidade do México, é o único lugar pior que São Paulo do mundo, não é pouca coisa. E pior que a freguesia do mas Tenochtitlan tinha jardim botânico e jardim zoológico. E nesse jardim botânico e nesse jardim zoológico tinha espécies de toda a América do Sul. Portanto, havia contato e intercâmbio, entendeu? E aqui os nativos do Brasil tinham trilha pelo Brasil inteiro, não há a menor dúvida. Várias, muitas. E o Piabiru era apenas mais uma delas. Gostaria de saber o quanto de ficção e imaginário existe no seu texto e quais autores literários o influenciaram. De ficção e imaginário, nada, porque eu sou um cara muito pouco imaginativo não, zero ficção. É tudo baseado em fonte documental, é tudo 100% non-fiction, mesmo que não arruinar a minha carreira, porque tem um monte de historiador que deve estar bem a fim de falar mal mesmo. Com razão, até, acho que tem mais que falar mesmo. Assim, falar não, mas entendeu? Dizer, o cara não é o proprietário da história, eu não sou mesmo, nem quero ser, nem me pretendo me tornar o Paulo Coelho do quinhentismo. Mas o meu objetivo, na verdade, é ser a Adriane Galisteu das letras. Eu não tenho tempo para o Roberto Justus. Estou 100% dedicado à minha carreira. Os autores que me influenciaram foi um monte de maluco, evidentemente. Entre eles o Jack Kerouac, mas assim, de história, o T. Brown, muito, Sérgio Buarque de Holanda, muito, e devo muito às pesquisas do Jaime Cortesão, e venero profundamente o Francisco de Adolfo Van Hagen, o primeiro historiador do Brasil, talvez, e o Capistrano de Abreu, por incrível que pareça. Nem acredito, mas é verdade. Eduardo, lembra um pouco, o teu texto lembra um pouco Eduardo Galeano, às vezes, essa Com a diferença que eu não sou comunista. Tá, certo. O que você acha? Que é isso mesmo? Tem uma leitura? Não, tem sim, e você vê, tem tudo a ver, porque ele é jornalista mesmo, ele blá blá blá. Só que ele tinha aquela coisa, eu gosto dele, conheço ele pessoalmente, inclusive, mas eu acho que ele tem aquela coisa do coitadismo, assim, sabe? Veias abertas da América Latina, sabe? Fomos saqueados, fomos excluídos. Fomos! Mas é o seguinte, o que... eu não estou afim de ficar chorando, entendeu? E eu não acho que foi uma invasão, sabe aquela coisa, os povos indígenas do Brasil foram massacrados. Foram, e é horrível, e a gente tem que lamentar isso, não há a menor dúvida, e perdemos muito com isso, entendeu?
entendeu? Perdemos uma visão ecológica e uma visão cósmica mesmo, entendeu? Do poder das plantas, de uma magia telúrica, super ligada à Terra, de uma coisa de hermenêutica, né? Como se chama, que é a percepção do mundo natural que esses indígenas tinham, e nós perdemos, entendeu? Total, pelo massacre, pelo genocídio, que eu evidentemente lamento. Mas é importante saber também que os povos nativos, que os portugueses, com os quais os portugueses depararam no Brasil, eram tupis guarani, que tinham invadido essa porção do litoral brasileiro e expulsado com toda a violência possível os povos criadores daqueles sambaquis, que eram os povos pré-históricos originais, digamos assim, do Brasil, que estavam aqui há pelo menos 11 mil, 12 mil anos, enquanto que os tupi-guaranis chegaram no litoral no ano zero da era cristã e expulsaram com violência, com rapina e com massacre povos que viviam aqui há 10 mil anos antes deles, entendeu? Como? Ah, a Luzia, pois é. Que eu odeio a Veja, então eu não vi. 11.500 anos, exatamente. A Luzia deve ter levado umas porradas dos tupi-guarani. E aí os caras, aí os portugueses vieram invadir. Sabe? Invadiram, mas é o seguinte, a humanidade, o problema está com a humanidade, não está nem com os portugueses, nem com, entendeu? O problema é que nem diz o Bernard Shaw, não sei se o homem é um anjo que caiu ou um animal que enlouqueceu. Você... Como? Olha, cara, não sei, essa é mais complicada. Depois a gente fala de fora. Se você me der uns 50 reais, o senhor já fez uma pergunta, quer fazer outra? Não, mas eu não sei, talvez sim. Mas eu acho muito polinésio, sabe? Certamente polinésios vieram. Por favor, você se encaminhe, porque tem várias Caminho perguntas. para o meu advogado, essas perguntas? Não é por isso, é que nós estamos gravando. Quando você encaminha, eu falo, pergunta aqui, lá grava na câmera. Então é que é uma questão de organização do próprio trabalho, tá? Encaminha e a gente faz aqui. A gente... Ainda mais se manda uma nota de dinheiro. Afinal, estamos ou não no Banco do Brasil? Pode cortar essa parte. O que está entre aspas no texto é de autoria de quem? Pois é. As fontes estão citadas em ambos aqui. Essas primeiras citações, algumas delas A Partida, Ventos Sacudidos e Finos é do Jaime Cortesão, Desterrados, Velhados Desterrados para o Brasil é o próprio Alvará mesmo. E muitas delas estão com um númerozinho que não saiu aqui, cada um é de alguém. Comprando o livro você saberá todas as Qual era o nome do gajo, é isso mesmo? Que primeiro avistou as terras de Santa Cruz? E se a ração dos... eu estou com dificuldade, da tripulação era realmente de 1,5 litro de vinho. 1,5 litro de vinho por dia. Bacana, né? Também para segurar aquele rojão. Era essa mesmo, é espantoso. E há registros de que quando essa ração teve que ser diminuída, porque essa ração era fornecida pela Marinha Real Portuguesa, portanto custava um dinheirão, ocupava um espaço enorme de tonéis nos navios, e quando houve, por questões econômicas, a determinação de diminuir para 1 litro de vinho por dia, é um monte, e eu disse, então não embarco mais. E aí continuou sendo 1,5 litro, mas é demais, né? Era só bêbado mesmo para segurar aquela multa. E o nome do primeiro gás que descobriu o Brasil, se eu soubesse, eu teria ficado mais rico do que já estou. Porque é difícil, não se sabe. Eu mesmo acho que foi Bartolomeu Dias, graças ao meu ídolo Cortesão, eu acho que foi Bartolomeu Dias. Agora, não há dúvida que fenícios estiveram aqui, talvez vocês riam, mas com certeza. Eu acho que egípcios estiveram aqui. Com certeza vikings estiveram na América do Norte, provavelmente não devem ter vindo na América do Sul. E talvez cartagineses tenham estado aqui também há um bom tempo atrás. Todo mundo conhecia essa América. E polinésios com certeza também estiveram aqui, mas pela costa oeste, pela costa do Pacífico. E quem eram os escravos a que você se refere no início de A Viagem do Descobrimento? Disputando, a gente continua, disputando com o povo para encher suas murinas, eram escravos da Guiné, né? Quando Portugal inicia a sua expansão ultramarina, que começa com a conquista de Ceuta,
Marrocos, em 1415, o tráfico de escravos, a escravidão, estava em baixa. A escravidão tinha sofrido um grande baque durante a Idade Média, né? Tem esse mito meio do qual eu discordo, que é a Idade das Trevas, entendeu? Não acho que tenha sido tanto assim, a Idade das Trevas, não. De qualquer forma, ela marca uma ruptura, né? O fim do Império Romano, e a escravidão clássica, a escravidão da Antiguidade, estava se encerrando. São os portugueses que revitalizam essa saudável instituição da escravidão. Como diz o Paulo Francis, não conheço nenhuma grande civilização feita sem escravidão. Eu era amigo dele, gostava muito dele, mas essa frase realmente tinha que dar umas porradas nele, né? Só que ele era grande e era forte. De qualquer forma, os portugueses, quando chegam na Guiné, na costa da Guiné, que eles muito provavelmente chamaram de Costa dos Escravos, eles descobrem que é muito fácil obter escravo vendido pelos próprios negros da costa, e eles trazem dezenas de milhares de escravos para Lisboa. Há relatos de que Lisboa tinha pelo menos um escravo para cada um habitante, não que cada um tivesse um, entendeu? Mas que o censo populacional era um por um entre escravos e homens livres, e eram mais dados a trabalhos domésticos, e tinha muito escravo negro em Lisboa em 1430, 1450. O auge desse tráfico com a Guiné se dá em 1453 a 58. Muito escravo negro. Como as capitanias hereditárias influenciaram o sistema fundiário do Brasil hoje? Da pior forma possível, né? Uma coisa horrorosa, né? O grande latifúndio improdutivo brasileiro, que é um problema gravíssimo que enfrentamos, ainda mais com o Banco do Brasil financiando ruralistas, que depois não pagam nem quem paga a gente. Onde está o presidente do Banco do Brasil? Se inicia com as capitanias hereditárias. Primeiro porque o donatário em si recebia um terreninho do tamanho da França, entendeu? E ele tinha o poder de doar terras em sesmarias, né? Sesmarias eram lotes de mais ou menos uns 50 hectares, mas que, graças a uma pequena manipulação no papel, podia virar 500 hectares, entendeu? E aí se inicia aí o grande latifúndio improdutivo brasileiro, se inicia. Não é só isso que as capitanias hereditárias duraram apenas 15 anos no Brasil, mas elas nos legaram a estrutura fundiária, a pirâmide social exclusivista, a lavoura canavieira em grande escala para exportação, o início da escravidão do indígena e o início da escravidão negra depois que os indígenas se recusaram a trabalhar na lavoura canavieira. Portanto, durou 15 anos e nos trouxe tudo isso. E muitas dessas coisas a gente ainda não se livrou. Por incompetência nossa mesmo, também acho, sabe? Nossa, que eu, você, nós, entendeu? Porque, pô... Eduardo, fale um pouco sobre o Afonso Ribeiro e os outros degredados que ficaram aqui em 1500. Acho que eu vou escrever um livro sobre o Afonso Ribeiro, porque eu que me pergunto sobre ele, eu vou ficar milionário com o Afonso Ribeiro. O Cabral deixou 2 lançados aqui, né? Não eram degradados, eram criminosos, mas não eram, porque os degradados mesmo, eles passaram a vir para o Brasil a partir do alvará, esse que eu cito aqui, do dia 6 de maio de 1536. Antes disso, eram poucos, eram 2 ou 3 ou 4 ou 5 por expedição. O Cabral trouxe 6 degradados. Ele deixou 2 no Brasil, deixou 2 no Quênia e deixou 2 na Índia. E se sabe o nome deles, quase todos eles. Não se sabe o nome do companheiro do Afonso Ribeiro. O Afonso Ribeiro era criado de um tal João Afonso de Tello, sabe-se lá quem é o João Afonso de Tello, mas ele tinha, não se sabe mesmo quem ele era, ele tinha matado uma pessoa e foi posto numa das naus do Cabral para ser deixado no Brasil. Não sei se ele foi deixado no Brasil, mas tinha 6, o Cabral disse tu e tu. E até que se deu bem, né? Foi pra Bahia, né, meu? Pô, imagina, deve ter ficado super preguiçoso. E aí encontrou o ACM e tal, já fez uma negociada e tal. Já ficou dono de uma parte, né? Eles vão construir um resort aqui. E aí ficou lá 14 meses. E foi recolhido pela expedição do Américo Vespúcio em
que chegou à Baía de Todos os Santos em novembro, 13 de novembro, acho, de 1501, que é dia de Todos os Santos. Por isso que se chama, ela vem me prender, porque eu tinha falado mal do Banco do Brasil. Eu não tenho uma conta do Banco do Brasil. E aí mas gosto. E aí eu vou escrever um livro sobre contando tudo. Tudo aquilo que você me falou ali atrás. Mas se você quiser, eu mantenho o ódio. Me perdi. O Afonso Ribeiro. E aí o Afonso Ribeiro foi recolhido pela expedição do Américo Vespúcio. Inclusive uma história muito interessante, porque o Jaime Cortesão defende a tese de que a carta do Américo Vespúcio, Novo Mundo, que é a carta que vendeu mais que o livro de Eduardo Bueno, virou um sucesso editorial enorme, vendeu que nem um folhetim, mesmo, vendeu muito, fez a fama do Américo Vespúcio, e por causa disso nos chamamos América, entendeu? E vendeu demais mesmo, a carta teve 12 edições, saiu em tcheco, saiu em polonês, saiu em inglês, saiu em francês, saiu em italiano, que é o original, saiu em várias línguas, saiu em holandês, tudo isso em 1506, entendeu? Vendeu muito, era que nem novela da Globo, assim, olha a carta do Américo Vespúcio, porque tinha sexo, drogas e rock and roll, ela cheia de sexo mesmo na carta, entendeu? Ele descrevia com as mulheres peladonas, tá? E dizia, pô, não vem gravura, não vem gravura. Estão vendo, mas é verdade. E aí, o Jaime Cortesão defende a tese de que essa carta foi escrita pelo Américo Vespúcio com base no depoimento que o Afonso Ribeiro prestou, porque o Afonso Ribeiro tinha vivido 14 meses junto com os Tupiniquim, do sul da Bahia. E o Américo Vespúcio tinha vivido 27 dias com os Tupinambá da Baía de Todos os Santos. E então o Afonso Ribeiro volta para Lisboa e presta um depoimento juramentado em cartório perante um tabelião chamado Valentim Fernandes, que na verdade era um alemão muito culto, o primeiro impressor, o primeiro editor de livro de Portugal, traduziu ele próprio para o português Marco Polo, o livro do Marco Polo, ganhou um dinheirão com Marco Polo, vendeu muito Marco Polo, publicado em 1505 em Portugal, com edição e tradução do Valentim Fernandes, que além de tudo era tabelião, e para a qual o Afonso Ribeiro prestou esse depoimento juramentado, que pode ser encontrado, pode ser lido, especialmente se você comprar o livro de Eduardo Bueno, apenas R$8, o Diário de Descobrimento, conta essa história. E eu não citei o Valentim Fernandes, mas eu gostaria até de ter citado na íntegra esse depoimento do Afonso Ribeiro, que é muito interessante. Bom, já que você falou que eles estavam exigindo imagens e tal, e a coisa também era erótica, né? Tem duas perguntas aqui, mais ou menos confluem. Num artigo da revista Época, você levanta a hipótese de que houvessem práticas homossexuais a bordo das caravelas de descobrimento. O que o levou a crer nisso? O que se sabe sobre o homossexualismo entre os indígenas? Aí tem uma outra pessoa que fez uma pergunta mais poética, né? Começa com reticências. E tanto homem junto no navio, tanto vinho, solidão, novo homem. E aí? Está respondido. É aquilo. O que me levou a concluir sobre isso? Eu fiquei me imaginando lá no navio. Sol, 22 metros de navio, 5 de largura, 120 homens, cai o sabonete. Junto não junto esse sabonete. 8 meses viajando no navio assim, que balsar no navio. Quer dizer que não rolava uma descontração? E na verdade tem estudos sobre isso, agora falando sério. Tem um livro chamado Ser Travesti em Portugal do século XVI. O autor é o maravilhoso Luís Motti, que é um viadaço baiano, defende a viadagem firmemente, fundador de um grupo, Viados Unidos, não sei o nome, é uma coisa assim, falando sério. Luís Motti, um cara maravilhoso, fundador do grupo G, não sei o quê, Gays da Bahia, não sei o quê, que é um super estudioso, admirado, que escreveu esse livro, Ser Travesti em Portugal no século XVI, e que escreveu vários livros
sobre o homossexualismo entre os indígenas, que havia, e havia muito, e que era tratado com a maior naturalidade, entendeu? Tinha um monte de índio viado, todo mundo dizia viado, e tinha acima de tudo mulheres macho, que deram origem às Amazonas, que é verdade. Tem, se você comprar o terceiro vídeo do Oragon, que trata do descobrimento do Rio das Amazonas pelo Francisco Orellana, em 1541, uma crônica feita pelo frei dominicano Gaspar de Carvajal, a descoberta do Rio das Amazonas, é um livro clássico, bem conhecido, no qual ele fala das Amazonas, e o Luiz Motti fez um estudo sobre isso e concluiu que eram mulheres machorras, entendeu? E eles davam porrada legal mesmo. E tinha muito, e eram muito bem aceitas, e tudo bem. E em Portugal, o Luiz Motti encontrou lá o tal de Manuel Fanchon, e eu não sei quem Maricas, juro por Deus, João Maricas, juro. E foram presos pela Inquisição, bababá, e deram depoimento, docinho. Vou continuar dando, algum problema? Cada um, cada cara. Eu não me meto com isso. Sou gaúcho, sou gaúcho. Você sabe por que os gaúchos se apaixonaram pela tiazinha? Porque acharam que era dos ovos. Eduardo, quero primeiramente te parabenizar pelo seu trabalho. Minha pergunta, você pesquisa ou cogita pesquisar e, consequentemente, publicar algum livro sobre os 7 povos das missões? Episódio tão obscuro na nossa história? Sim, vai dar um trabalho horrível. Tem muita bibliografia, né? Tem muita coisa. Arno Kern é um arqueólogo gaúcho, que não se apaixonou pela tiazinha, e que é um dos maiores especialistas mundiais no estudo das missões, os 7 povos das missões. Os livros dele são meio acadêmicos, assim, tem uma certa chatice, eu posso dizer isso de cadeira, porque eu sou amigo dele, já disse para ele, estou dizendo para vocês, mas tem muito dado, muita coisa, e é muito bom. E eu estou escrevendo já sobre as missões, brevemente, que eu fui contratado para fazer um memorial no Rio Grande do Sul, que vai ser um museu grande sobre a história do Rio Grande do Sul. São 53 painéis que contam a história do Rio Grande do Sul, desde a pré-história até a paixão pela tiazinha atual. E conta a história dos gaúchos de 3 facas e tal. E eu estou escrevendo e escrevi recentemente um painel sobre os 7 povos das missões. É uma história muito trágica, mas tem um filme muito legal, né, do Roland Joffre, chamado A Missão, que é bem legal. Se bem que não trata do período específico dos 7 povos das missões, né, que se deu porque é muito comprida a história das missões, mas o episódio das missões se deu na virada, né? Se deu em 1775, mas as missões tinham sido fundadas em 1614, né? Então teve várias fases diferentes, e o filme do Roland Joffre é mais sobre essa época de 1630, quando as missões foram destruídas pelos vossos colegas, os bandeirantes paulistas, com a camisa do corpo. Potosí é a cidade de prata? Hoje Primeiro. fica onde? Que nome tem hoje? Se chama Potosí. Ela chegou a ter, na época, Potosí se chama Potosí, fica no sudoeste da Bolívia, perto de Sucre. É uma cidade terrível hoje, assim, muito triste, toda abandonada. Os espanhóis tiraram 6.000 metros cúbicos de prata da montanha de Potosí. Essa prata revolucionou totalmente a economia europeia. Foi o ouro saqueado aos astecas e a prata tirada da Serra de Prata que permitiu o advento do capitalismo, segundo o conceito marxista de acumulação primitiva de capital. Era um regime mercantilista, portanto pré-capitalista, na Europa, e a quantidade de ouro e prata foi tamanha, saqueada aos reinos indígenas Azteca e Inca, que permitiu esse salto quântico que deu origem ao capitalismo moderno. 6.000 metros cúbicos de prata significa um cubo de 6 quilômetros de lado de prata pura. E foi isso que eles tiraram de lá. Potosí chegou a ter
telefone, deve ser minha mãe reclamando que eu estou chegando tarde. Não, não é o telefone daquele cara. Potosí, pois é, Potosí chegou a ter, tinha população, 50 mil, tinha 120 mil habitantes Potosí em 1580, 120 mil habitantes, e hoje tem 65 mil habitantes no sudoeste da Bolívia, e é a cara da Bolívia, que aliás o Ronald Reagan, com toda razão, chegou no Brasil e disse, povo da Bolívia, e ainda disse que ele se enganou. Ele não se enganou, ele foi perfeito. Aqui é a Bolívia, tudo Bolívia. Do Rio Grande para baixo, que é a fronteira entre os Estados Unidos e o México, é tudo Bolívia, não é? Pelo menos na ótica do Ronald Reagan. Que Deus o tenha. Perdemos a identidade, nunca tivemos, como parece... Então, um trabalho horrível. Sério, perdi faz pouco, foi horrível. Bom, perdemos a identidade, nunca tivemos, como parecem comprovar seus livros, ou outra coisa qualquer. Somos apatriados antes mesmo da globalização? Olha, eu não sei. Eu acho que tem um lado que esse país é grandioso, sabe? Tão grandioso que não cabe no buraco. Já tentou várias vezes se meter no buraco, mas não cabe. É grande demais. Aqui já tentou arruinar de todas as formas, não conseguiu. Porque é muito. Mas é grandioso também no sentido meio profético, sabe? Eu ver o nome Brasil não veio só do pau-brasil, como diz Eduardo Bueno no seu livro. E, na verdade, isso o FH, num discurso aí, na cimeira que ela me citou, aí a pergunta dele começou a cair. Ele me citou e disse, o nome Brasil não vem só do pau-brasil, vem de Rai Brasil. E é verdade, Rai Brasil era uma espécie de paraíso, quer dizer, terra da bem-aventurança, em celta antigo. E Brasil deu origem a Brás, que depois, em celta, que deu origem a Bless, que quer dizer bem-aventurança, que quer dizer abençoado. E eu acho que, apesar de tudo, o Brasil tem um lado mágico, assim, inacreditável. Eu acho que tem muito, assim, de terceiro milênio. Sou meio hippie, assim, era de aquário. Acho que o Brasil tem aquela coisa em Planalto Central, entendeu? Contatos com ETs na Serra do Roncador e na Chapada Diamantina e blá blá blá. E eu acredito nas chapadas brasileiras. O sucesso de crítica do filme de Mazagão aqui... Nós que aqui estamos, por nós esperamos, demonstra uma tendência atual da qual você participa de revisitar a história através da crônica cotidiana e da história de pessoas muitas vezes anônimas. Isso tudo é uma tentativa simplesmente de atrair leitores ou espectadores para a reflexão histórica, ou finalmente encontramos a relevância, a verdadeira essência da história? Olha, a verdadeira essência da história acho que não existe, né? E ela vai variando de época para época. Eu sou muito grato por ter começado a escrever história depois que historiadores franceses, historiadores do mundo inteiro botaram essa pilha de história da vida cotidiana, história da vida privada, microhistória, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu acho que isso deu um sabor todo especial à história, mas é um momento. Eu acho que teremos outros momentos, entendeu? E eles vão mudando. Eu acho que o filme do Mazagão, meu livro faz parte dessa onda, mas essa onda é agora, eu não sei. E acho que ela foi muito legal, porque eu acho que ela revela claramente que as pessoas estão loucas para redescobrir o Brasil, entendeu? E claro que isso, de certa forma, tem a ver com essa história dos 500 anos. Porque, se o Brasil não vai usar essa oportunidade para se repensar, para refletir sobre si próprio agora, no fim do milênio, no fim do século, e ainda por cima juntou com 500 anos redondos a descoberta do Brasil, não sei quando que vai refletir sobre si mesmo. Então, é uma conjunção de fatores, mas não é a única abordagem, não é a única visão, e eu só acho que esse lance multidisciplinar, quanto mais visões, acho que quanto mais visões e mais ideias, melhor, sabe? Você só tem a ganhar com isso, e quanto mais livros, melhor também, entendeu? Tomara que o meu livro só faça com que outros sejam escritos, entendeu? Eu tinha dito em outro lugar há pouco, eu não escrevi meus livros para polemizar, escrevi para polinizar. Bom, essa é boa, eu preparei em casa. Você
acha que os portugueses destruiriam o Império Inca como fizeram os espanhóis? Olha, com muito mais eficiência e rapidez. Porque eles estavam bem, não é uma questão de moral ou de índole, entendeu? É que eles estavam muito melhor armados. O Pizarro, ele conquistou o Peru, escaparam os números aqui, embora minha memória seja extraordinária, fantástica, eu me esqueci com quantos. Ele chegou no Peru, o Pizarro, ele chegou com 153 homens e 27 cavalos. E o exército inca tinha 1 milhão de soldados. E no México foi assim também, né? O Cortés tinha 19 cavalos e 120 homens. E o Martim Afonso de Souza tinha 25 canhões e 440 homens, entendeu? Portanto, ele ia conquistar com muito mais poder de tiro. O outro não tinha canhão. Então foi embora o Douglas, meu divulgador. Entediado. Isso vai custar o emprego dele. Tem um celular, né? Eduardo, agora uma pergunta minha. Você falou no Pissarro. Como é que ele... Essas lendas sobre a morte, né, do Pissarro, como é que foi essa Não, uma lenda não, ele estava jantando, ele era muito Não, escroto. derramado fervendo, prata fervendo pelo corpo. Tem umas lendas assim, da morte terrível. Ele foi apunhalado por uma facção, um dos irmãos dele estava envolvido, esqueci, o Diogo de Almagro, que depois conquistou o Chile, estava envolvido. Ele era analfabeto, né, criador de porcos. E bastardo. Né? Ele foi caçado pelos incas, enfim. Não, ele foi morto pelos espanhóis, num jantar, no palácio de Cusco. Foi assim que ele foi morto. Ele foi traído pelos seus putos. Os caras não aguentaram mais ele, entendeu? Ele era assim, de uma crueldade total. E os caras tinham certeza que a crueldade dele estava prejudicando o lucro. Então, enchendo de facada. Assim que ele foi morto. Enfim, quinhentistas de plantão, fale um pouco sobre o conde Antônio de Ataíde. Só lembro dele. Aí colocou a ACM. Não dá para falar não vou falar do conde. O conde é o principal personagem desse livro. O conde era o ACM total, o conde era o cara que mandava no reino. Era o ACM. E mandava direto em Portugal, total. Ele era primo do Martim Afonso de Souza, ele que decidiu dividir o Brasil em capitanias hereditárias, ele que decidiu acabar com as capitanias hereditárias, ele que criou o governo geral, ele que mandou o Tomé de Souza para cá. Tomé de Souza também era primo dele, primo irmão dele, Tomé de Souza, Martim Afonso de Souza. E e ele que mandava naquela coisa lá, ele mandava no rei direto, ele era amigo do rei desde que ele tinha 4 anos de idade. E ele é o personagem principal desse livro. E só por ele você já merecia que vocês comprassem. Custa apenas R$ 24,50 e tem 287 páginas. Portanto, custa menos de R$ 1 por página. Não, menos de 10 centavos por página. Calcule comigo, 24, 287 páginas. Se custasse 10 centavos cada página, custaria R$ 28,70. Portanto, por apenas 10 centavos você tem tudo isso. É um negócio do século. Se comprarem hoje ali embaixo da livraria da Travessa, ainda ganho meu autógrafo por apenas mais R$ 3. Em seu primeiro livro da série Brasílias, né? Brasilienses, aquele que colocou Brasilienses. Você diz que o Brasil fazia parte da rota de navegadores que seguiam para as Índias. Faz sentido eles mudarem totalmente a rota e se abastecerem aqui? Sim, total. Porque era a tal volta do mar, entendeu? Os portugueses começaram a contornar a África, que tem aquele grande bojo ocidental dela, né, que é o Marrocos, e Penã, Togo, bababá. Aí a África faz aquela curva terrível e inicia o Golfo da Guiné, entendeu? Quando os portugueses fizeram aquela curva na Libéria, a primeira vez, em 1457, eles tiveram certeza que a África estava acabando. Acabou a África, vamos chegar na Índia. Que era o que interessava a África, era apenas uma coisa atrapalhando ali no meio da Índia. Que essa África tinha que estar fazendo aqui. E aí eles fizeram aquela curva, terra. Merda, terra.
Aí começaram a descer. Aí o pior de tudo é que quando começaram a descer, era um calor terrível, abrasador, e as correntes eram contrárias, entendeu? Então você ficava parado ali em grandes calmarias que duravam 60 dias, 70 dias, provavelmente jogando para o ímpar. Sabonete no chão. Calor, 40 graus, entendeu? Puta, que merda. A água apodrecendo, comendo biscoito todo roído, coberto de bolor, comido de barata e cheio de rato. Um navio cheio de vômito de cocô, sério. E aí, puta que merda. E aí, o neguinho morrendo, de escorbuto, morrendo de tudo, entendeu? Morrendo nem mosca. De cada 3 morria 2. Entendeu? Desagradável. Aí, o Bartolomeu Dias descobriu que o canal, em vez de ir costeando a África, era, pela primeira vez na história moderna, porque eu acredito que os fenícios, os egípcios, blá blá blá, já tinham navegado, já tinham circunnavegado a África, entendeu? Já tinham vindo na América, mas tinha tudo sumido. Então, pela primeira vez, depois de séculos, os portugueses que até então vinham navegando, olhando a costa, aí se afastaram da costa. Um ato de ousadia e coragem e eloquente mesmo se afastaram da costa e descobriram que para evitar as correntes contrárias da Guiné, eles tinham que abrir o rumo deles para o oeste, portanto em direção ao Brasil, e depois fazer uma curva de novo para dobrar o cabo das tormentas lá embaixo, por causa do regime de ventos e de correntes do Atlântico. Essa era a volta do mar. Um grande segredo náutico, uma obra de gênio dos portugueses, no início da expansão lusitana, que se tornaria a primeira aventura globalizante da humanidade, né? A primeira vez que ficou claro que o mundo era e era único e que era redondo, entendeu? Os portugueses são os responsáveis desse feito extraordinário, para o bem e para o mal, porque deu na globalização de hoje. E, embora eu seja totalmente a favor da globalização mesmo, não no sentido econômico, mas ecumênico, global, e fizeram essa abertura. E depois descobriram que era melhor ainda parar no Brasil, abastecer, entendeu? E encontrar umas índias ali também. E seguir para a Índia. Então, exatamente isso. Se chamava Carreira da Índia, né? Essa rota que unia Lisboa a Goa, na Índia, e era uma viagem muito agradável de apenas 10 meses. Estou ficando cansado. O cachê não está justificado. Estou me aborrecendo. Vou ficar impertinente. Como se explica a tamanha organização das cidades incas, grande população, jardins botânicos, e o imperador inca era realmente branco? Não, mas ele não pegava sol, né? Então ele era mais branco, que era menos pardo. Eles eram, né, cor de cobre, eram indígenas, né, provavelmente de origem asiática ou polinésia, sabe-se lá, ou negroide, como você falou. Agora, ele não pegava sol jamais, então, e ele vestia umas vestes, ele vestia peitorais de ouro reluzente. Então aquele ouro refletia e o cara era brilhante, no sentido luminescente da palavra. E como se explica a organização? Se explica porque era um império teocrático total, onde todo mundo acreditava que ele era uma espécie de faraó, digamos assim, era uma incorporação divina, não era um ser humano, era um representante de Deus na Terra. Eles de fato acreditavam nisso, ao contrário de outras religiões que a gente conhece aí, embora ninguém fique rezando, eles acreditavam mesmo. E aí tinha uma elite sacerdotal, um pouco mais eficiente que certas elites que a gente conhece do Planalto Central, e que diziam, é assim, entendeu? Não tinha a menor liberdade individual, não havia vida individual, mas pelo menos a coisa funcionava e com certeza era melhor que o Peru de hoje, né? Duarte Pacheco não esteve em 1498, antes de Bartolomeu Dias, em 99, em terras brasileiras, ou você acha que foi mesmo na América do Norte? Eu me enganei naquilo vergonhosamente. Para ver que está tudo agora errado. Não, mas uma coisa, estava tudo certo. A única coisa que eu errei foi que eu falei que Bartolomeu Dias esteve aqui em 1499, né? E foi em 1998. E ele esteve no Cabo Verde quando ouviu falar do tal bacharel, em janeiro de 1498. E tinha chegado lá em novembro de 97, porque ele tinha partido em agosto de 97 com o Vasco da Gama,
que ia para a Índia. Mas o Bartolomeu Dias, por uma série de coisas, e até pelo karma dele, que não era o melhor do mundo, tinha sido alijado da grande honra de chegar na Índia. Inclusive, alguns historiadores o chamam de Moisés Marítimo, porque foi ele que descobriu como dobrar o Cabo da Boa Esperança, foi ele que descobriu a volta do mar, e aí ele não foi permitido acompanhar o Vasco da Gama, porque ele era um mero escudeiro, ele não tinha origem nobre, e o Vasco da Gama era um fidalgo, literalmente um filho de algo. Por isso que quer dizer fidalgo, filho de algo. E o algo, no caso, é o governador de Sines, que era o pai dele, que foi lá pro rei e disse assim, pô, meu filho, cara bacana, dá um emprego pra ele. E aí o Vasco da Gama, que nunca tinha navegado, foi, o Vasco da Gama, e o Bartolomeu disse que tinha passado a vida inteira navegando, não foi. E aí isso se deu, ele saiu de Portugal em agosto de 1497, chegou em dezembro de 97, ele estava no Cabo Verde, e ele teria vindo para o Brasil em fevereiro de 1498, não 99, como ele disse. E o Duarte Pacheco Pereira talvez tenha estado no Brasil, no Mato Grosso. O historiador português Jorge Couto, autor de um livro muito legal, Construção do Brasil, que tem a venda ali no Livreiro da Travessa, porque eu fiquei dizer isso daí, ganhar um troco da livreira. Tem o livro ali mesmo, eu vi, mas é meio caro, é absurdamente caro. É um livro português, eu acho que custa, sério, custa R$55 por aí, é uma coisa assintosa. Inclusive o próprio Jorge Couto, que eu conheço, ficou furioso, porque ele descobriu que o livro podia custar aqui no Brasil, tipo assim, R$28, R$30, e aí tem um monte de sobretaxa, taxa, não sei o que, e uma taxa do Banco do Brasil, e mais um outro, e aí o livro custa R$56, entendeu? Cara, como é que o livro custa R$56? E na época era aquela saudosa época do 1 por 1, lembra? Então custava $56 o livro do cara, entendeu? E ele ficou indignado, estava junto com ele quando ele descobriu isso. E é um livro muito legal, no qual ele defende com argumentos muito engenhosos e muito sólidos que o Duarte Pacheco Pereira teve no Maranhão em 1498, eu acho que provavelmente outubro, novembro de 98. Eu não sei, eu acho que ele teve na América do Norte, mas eu não me sinto sólido o suficiente para dizer isso. Quem acha que ele teve na América do Norte, na verdade, é o Jaime Cortesão. Os argumentos do Cortesão também são engenhosos e sólidos, mas os do Jorge Couto também. Então vamos fazer de conta que ele teve nos dois. Mas não sei, talvez ele tenha atado no Brasil. Eu não sei, eu acho que ele teve na América do Norte. Tem 4 perguntas e 3 livros para sortear agora, daqui a um pouco. Eduardo, saberia explicar por que Camões, em Os Lusíadas, não relata o Brasil, nem mesmo Cabral? Porque o Brasil não significava nada, né? O Brasil era uma escala no rumo da Índia, entendeu? Isso fica claro. E isso é 1569 que o Camões escreveu. Se for para mim, diz que eu falo daqui a pouco. 1569 que o Camões escreveu Os Lusíadas, e o Brasil é desprezado. Ele fala só do Martim Afonso de Souza, porque o Martim Afonso de Souza, afinal, era primo do Ataíde, primo do ACM, portanto, né? Que ele chama Martinho, de Marte, né? Que é o deus da guerra. O Brasil não significou quase nada para Portugal, até a grande explosão da lavoura canavieira, que nessa época, na verdade, já tinha começado, mas o Camões, que tinha vivido na Índia há muito tempo, estava desinformado disso. Se ele tivesse ficado mais um tempo em Portugal, porque ele escreveu na Índia e publicou em Portugal, em 69. Se ele tivesse ficado mais um tempo em Portugal, ele teria incluído o Brasil, porque o Brasil, enfim, tinha encontrado a sua maneira colonial de participar desse grande jogo de trocas mercantis, né, produzindo açúcar e se tornando, a seguir, o maior produtor mundial de açúcar. Já que você tornou-se profundo conhecedor das histórias do Brasil e Estados Unidos, pergunto, qual sua explicação para a diferença no desenvolvimento do Brasil e dos Estados Unidos? Parabéns pelo seu projeto. É que lá as criancinhas são tão inteligentes que já nascem falando inglês. 5 anos de idade já falam inglês, impressionante a inteligência daquele povo. Olha, eu não sei explicar. Eu sei que eu vou me mudar para Los Angeles. Não, sério, vou me mudar para Los Angeles. Não sei, talvez a gente possa atribuir um pouco àquilo que o Caetano Veloso chamou de a incompetência da América Católica, né? Eu sou super católico, infelizmente, quer dizer, eu não sou, mas como eu fui, ninguém estuda impunemente 12 anos no colégio jesuíta, né? E eu estudei. Então eu tenho culpa, entendeu?
E eles não têm culpa, e eles adoram ganhar dinheiro e acham o máximo ganhar dinheiro, entendeu? E são protestantes. E aí, como é o dinheiro que move essa coisa, talvez seja isso, mas eu não sei. Eu sei que eu vou me mudar para você. Uma Tentar pergunta, carreira família. é uma pergunta que parece uma piada, é por isso que deixei para o Como? final. Como? Sério? Que nem eu? O que você está pensando? Mas não, é uma pergunta... Enfim. Você acha que a origem do hábito de se contar piadas de papagaio vem do fato de que os homens aqui eram deixados tinham como maior entretenimento ensinar o papagaio a falar? Pensa aquela do papagaio. Quer que eu conte uma de papagaio? Uma de salão de papagaio? É muito engraçada essa história de papagaio. O Brasil foi chamado Terra dos Papagaios durante de 1503 a 1505. O Brasil era Terra dos Papagaios. Né? Os papagaios causaram espanto, as araras, os papagaios causaram um espanto inacreditável. E eles dividiam o papagaio entre papagaio inteligente e papagaio burro, falando sério. Papagaio que aprendia e papagaio que não aprendia. Né? E nunca se preocuparam em ver quem é que estava ensinando. Os franceses ensinavam os papagaios muito sério, os portugueses também. Mas eu não sei se a origem da história do papagaio, eu não sei. Mas que piada de papagaio legal É uma pergunta que acho que você já respondeu, mas eu não vou deixar de, fazer para você. Como você recebe as críticas de alguns historiadores que dizem que você, Eduardo, em seus livros, não relata nada de diferente do que é encontrado nos livros didáticos? Ao contrário, seria uma cópia fiel deste, porém de uma forma romanceada. A pessoa, inclusive, coloca aqui um PS. Essa não é minha opinião. Na verdade, essa acusação não foi feita por nenhum historiador, foi feita pelo imbecil do Diogo Mainardi, que eu vou bater quando encontrar, porque eu sou um homem muito elegante, chique, firme. E se vocês são, se algum aqui é amigo do Diogo Mainardi, pode avisar que eu vou dar nele. Não que eu não eu acho que os meus livros são passíveis de muitas críticas, entendeu? Mesmo. Inclusive tem defeitos, inclusive tiveram erros. Na primeira edição da Viagem de Cometa teve 17 erros. A segunda, do Náufragos, teve 19. Mas se vocês comprarem agora, esses erros já foram. E o Diogo Mainardi que fez essa crítica, e a outra crítica foi do Arthur Chechel. Eu não acho que eles estejam qualificados para mim. Eu gosto do Chechel, não tenho muita coisa contra, embora acho que ele passe tanto tempo pensando em coisas maledicentes que por isso que ele não escreveu um livro que qualquer um escreveria, como ele falou. E se ele tivesse dedicado, ele teria escrito antes. Agora, o Diogo Mainardi não merece nem resposta, né, cara, porque é um imbecil. É verdade, ele é um imbecil, conheço ele há tempo, ele é um imbecil. Mas ele é mais bonito do que eu. Mas ele não vai fazer com que eu deixe de gostar do Gore Vidal, o namorado dele. De qualquer forma, ele mora em Veneza e eu moro em Porto Alegre. Quem tem que ter inveja dele sou eu, não ele de mim, entendeu? E, de qualquer forma, foi ele que fez essa crítica. E não é verdadeira, né? Agora, eu gostaria de ter recebido críticas mais sólidas, sabe? Eu acho que a crítica sólida só te faz crescer se você não é um imbecil. Eu não sou de todo um imbecil. Então, eu queria ouvir. Inclusive, um monte de matéria que saiu sobre mim foi super personalista, assim, porque eu tenho essa personalidade opaca, assim, sombria. Então, vou entrevistar um jornalista e ninguém diz assim, o cara é isso, o cara é aquilo, então, e daí eu leio as matérias sobre mim, entendeu? Eu sinto até vergonha das matérias sobre mim, dizendo que eu sou super legal, super bacana. Talvez eu até seja super legal, super bacana, entendeu? Mas eu não estou afim de ler sobre isso, eu estava afim de ler críticas sobre o meu livro, sólidas, entendeu? E até apontando alguns defeitos. A Folha de São Paulo recentemente publicou uma crítica de Capitães do Brasil e foi o único cara que leu o livro, porque os outros ficaram fazendo aquele perfil sobre mim. E ele fez algumas críticas legais e disse que tinha adjetivo demais. Eu disse, mas eu nem uso adjetivos. Eu disse, não, tô brincando, claro que eu uso, né, que eu sou meio assim, over, né? Mas a crítica do Diogo Mainardi, francamente, vou bater no Diogo Mainardi. Pode, se tem algum amigo dele que pode telefonar para ele dizendo que eu vou bater no Diogo Mainardi. E, por último... Só não vou bater muito, senão ele vai apaixonar. Por último, um bilhetinho que eu vou ler completo, com os nomes e tal. Muita gente mandou o nome, tá, mas não. Eduardo,
você não pensa em escrever sobre outras épocas da história do Brasil? Aí um PS, para ganhar mais dinheiro. Depois, beijinhos de Isabela, Ana, Mônica, Neila, Silvia, Mariana. Mais um PS, queremos autógrafo. R$3. Olha, eu não penso em escrever em outras épocas da história do Brasil que passem na invasão holandesa. Porque, cara, é o seguinte, vira aquela corrupção cartorial, entendeu? Corrupção feita com caneta. Eu prefiro a época que para ser corrupto tinha que matar 3 ou 4 com espada, entendeu? Tinha que caminhar de São Paulo até as missões no Rio Grande do Sul, 7 meses de caminhada para daí matar um monte de índio, trazer eles amarrados pelo pescoço. Traziam 25 mil índios escravizados, amarrados pelo pescoço, eles traziam do Rio Grande do Sul até a São Paulo, mas o Grêmio se vingou de tudo isso. Então, sabe, e aí fica uma corrupção cartorial, uma coisa assim, sabe, aquelas relações de parentesco, aquela coisa enfadonha, tediosa, assim, que eu não tolero e eu não vou escrever. Eu vou escrever sobre a pré-história do Brasil, sobre a Luzia e sobre a revista do Diogo Mainardi, que publicou a Luzia, por isso que eu não li, mas alguém vai ler para mim por telefone para não ter que comprar a revista. E sobre geologia, sabe, eu sou muito afim de escrever sobre a formação geológica do Brasil, sabe, sobre o corpo do Brasil, sobre como é que o Brasil era física, a realidade física do Brasil. Sou a fim de escrever sobre isso, sobre a história e sou a fim de escrever sobre hippies e mites nos Estados Unidos nos anos 60. Qual é o seu e-mail? O que você quer dizer com isso? Gente. É o da Objetivo. Não, falando sério, cara, eu recebo 180 e-mails por semana, porque o Douglas, aquele ali que saiu no meio da conversa, e a Valéria, que ficou, dão o meu e-mail. E eu não consigo nem abrir, falando sério, eu não consigo, é mais do que eu possa fazer. Mas daí se você mandar pro Douglas, que está ganhando muito bem graças a mim, porque a editora se enriqueceu, aí ele seleciona e se o seu e-mail estiver aprovado, daí chega pra... Não, parece uma coisa ridícula, mas é que... Como? É verdade, eu não consigo. Eu adoraria, de verdade, mas eu trabalhava sozinho, daí que eu falei dessas 3 secretárias aí, que eu trabalho todas de minissário. E era isso. Será que eles podem aplaudir de novo? Claro, chegamos ao final da roda de leitura, mas eu quero anunciar a próxima, antes de falar outras coisas. Diogo Mainardi. A próxima roda, dia 6 de outubro, com o Joel Birman, que vai falar conosco, ler e conversar conosco sobre literatura e psicanálise, vocês estão todos convidados. Eu quero, antes do sorteio, agradecer o Eduardo Bueno, essa conversa maravilhosa e esperar que ele continue com essa memória fantástica, né? Não sei como é que você consegue guardar tanta coisa, tanta data, tanta, enfim, Você não e sabe falar. as coisas inúteis que eu guardo. Mas, muito bom, muito obrigada. Eduardo, tem um sorteio de 3 livros, tá? Depois tem os beijinhos e, enfim, R$3, né? Beijo ou livro? Não, livro. Ah, autógrafo? Então vamos lá. Agora você tira um número de cada vez para ver quem ganhou o livro do Eduardo. Número 8.000, cara, número enorme. Número 06845. Tá aí? 06845. Oba. Número 06868. Ó. Atenção. Tem que ser a Maria Paula para fazer isso. Número 06809. 06809. Tá aí? 06868 e 06809. Então vamos. Faltaram. Vai lá. Vocês encheram de número aqui, as pessoas nem vieram para me enganar.
6353. 63, opa, mulher. Agora o nome. 6825. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima roda, dia 6 de outubro.